Lucas 18, versículos 18 a 23. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez tu nos deste a oportunidade para trazer a preciosidade da palavra tua. Esclarece aos corações aqui presentes e para todos quantos puderem ver, meu Deus, no Brasil. E nossa meta é que o evangelho da tua glória seja trazido à tona, para que toda nação, a igreja aqui, Ribeirão Preto, possam saber qual é a mensagem que tu tens aos pecadores. Dá-me a graça de pregar no poder do Senhor nesta noite. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Qual é a causa da destruição eterna do homem? Este é o tema da mensagem nesta noite. E esse acontecimento aqui, irmãos, do rico, é tão importante que aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Não aparece em João. Então, se foi repetido, é porque tem importância. Aliás, toda a palavra de Deus tem sua importância, né? Aparentemente, aquele homem narrado ali em Lucas, ele foi a Cristo para quê? Para buscar certeza do céu, né? O que farei para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta que nós podemos ouvir de alguém. O que farei para ir para o céu? Foi essa mesma pergunta que ele fez. E vale a pena examinar, porque ele queria, pelo menos na aparência, ter a convicção de salvação. Ele não tinha. Se ele perguntou o que farei, é porque ele obviamente não tinha. Olha, queridos irmãos, se fosse um homem desse tipo aqui em Ribeirão Preto, rapidamente um pastor o agarraria, por assim dizer. Eu não posso perder esse peixe, né? Caiu na minha rede, vai para a minha igreja. Jesus não fez isso. Ele não chegou e falou: opa, tem alguém aqui que quer ir para o céu. Eu vou evangelizá-lo e vou dar certeza de salvação para ele. Não fez isso. Olha, irmãos, do ponto de vista de muitos pregadores, Jesus deixou escapar alguém que parecia certo. Alguns diriam assim: por que o Senhor fez isso? Por que deixou o homem embora? Porque ele não permitiu que ele fosse salvo. Porque os irmãos estão vendo no final do episódio aí, é que o homem deu as costas para Cristo e foi embora. Olha, queridos irmãos, todos esses pensamentos podem brotar em nossos corações. Por quê? Porque nossa tendência é olhar do ponto de vista nosso. Nós olhamos na aparência.
Nós não investigamos as coisas. Isso nós devemos parar de fazer uma coisa desta. Tá? Investiguemos tudo à luz do que Deus diz, não segundo nossa opinião. Nós tendemos a julgar tudo segundo o nosso sentimento. Ele não podia fazer isso. Jesus parece que não tinha amor por aquele homem. Deixou o homem embora. Por que não sentou com ele e falou do Evangelho? Por que não deu para ele uma esperança de vida eterna? Por que não? Então, queridos irmãos, para evitar esse julgamento tão precipitado, nós teremos que focalizar nossa atenção no texto com respeito ao que a Bíblia diz. Entendendo que perante aquele homem, não estava Paulo, não estava Moisés, não estava eu. Nós somos falíveis, somos sujeitos a errar. Quantas vezes eu errei em explicar o Evangelho de forma errada para alguém? Quantas vezes? Mas ele tinha perante a sua presença o Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia o Senhor como o próprio Deus. Sendo Jesus Deus, ele é incapaz de errar. Então não esperemos que da parte do nosso Senhor, ele fará um evangelismo errado. Não esperemos. A pergunta que eu trago nesta noite, a todos aqui: qual é a causa oculta da destruição eterna de tantas almas? Porque milhões foram para o inferno, bilhões foram para o inferno. Porque milhões estão indo para o inferno no mundo inteiro hoje. Por que almas estão sendo destruídas? Quando nós olhamos do ângulo, do ponto de vista humano, nós vamos dizer o quê? Fulano de tal era de tal igreja, mas a Bíblia não aponta isso. Fulano de tal bebia, tudo bem. Mas esse homem aqui, ele tinha todas as qualidades de um religioso. Vocês vão ver. Provavelmente ele não tinha vício nenhum. Ele era, irmãos, alguém que poderia ser um bom membro de uma igreja. Daria aula na escola dominical. Poderia até ser um pregador, dependendo da maneira que ele fosse discipulado. Certamente, irmãos, aquele homem que deu as costas para o Senhor, selou o seu destino eterno, naquela atitude. Então, vamos aprender qual o pecado secreto. Não o que aparece. O que aparece nós vemos. Fulano é ladrão, fulano é viciado, fulano é assim, assim, assim. O pecado secreto, que só o Senhor Jesus Cristo pode descobrir. E então, irmãos, o pecador que for descoberto pelo Evangelho, e o Evangelho descobre. Muitos pensam que o Evangelho é tão simples, é um pacotinho, um presente que vem no jornal, ou até com um embrulho bonito, que você abre e Deus mandou um presentinho para você, que você agora recebeu e vai para o céu. Espera um pouquinho. O Evangelho não é assim. O Evangelho pode até vir em pacotes grosseiros, mas quando você abre, é algo tão glorioso que muitos fogem de medo. No nosso primeiro ponto aqui, no meu primeiro ponto, eu quero tratar da forma como ele chega para Jesus Cristo. Como é que ele chega para o Senhor? Ele vem de um modo lisonjeiro. Ele diz o quê? Olha o texto. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ora, se os irmãos perceberem, dá uma impressão de que ele chegou com educação, com a atitude correta. Tudo bem, não vou jogar isso fora. Mas Jesus percebeu que não foi isso.
Algumas pessoas, irmãos, chegam para pastores e começam a elogiar a mensagem. O senhor pregou bem, bonito. Spurgeon falou isso. Alguém chegou para ele e falou: o senhor pregou muito bonito. Aquele homem de Deus respondeu: o diabo também me falou a mesma coisa. Notem, hoje está havendo muito isto, floreando pregadores, chamando até de mitos. Isso é um perigo tremendo, porque por detrás disso tem lisonjas ao homem. O que é que ele fez? Os irmãos podem perceber que ele não conhecia o Senhor. Está vendo aí? Ele chamou Jesus de quê? Mestre. Bom mestre. Todo judeu falava isso. Mestre era um rabino. Era o que ele tinha capacidade de ensinar. Era o que tinha função numa sinagoga. Como aqui numa igreja. Olha aquele que dá aula na escola dominical. Olha aquele homem que prega bonito. Era esse o termo usado, um rabino. Alguém que era capaz, um mestre para ensinar. Então, ele chegou com lisonjas, jogando flerte, flertando o coração do Senhor, jogando confetes no mestre para atraí-lo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Outro detalhe, olha o adjetivo que ele usa, bom mestre. Por que ele usou isto? Esta eu chamo a linguagem humanista. O homem idólatra, ele gosta de idolatrar os homens. Ele gosta de colocar num pedestal bem alto alguém que é religioso. Eles fazem com pastores, fazem com os padres, fazem com todos aqueles que querem ganhar dinheiro. Eles fazem isso. E queridos irmãos, é extremamente perigoso bajular homens. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não reparte a glória dele nem vamos dizer na linguagem baiana, nem um trisquinho sequer. A glória é só dele. Qualquer pastor, qualquer pregador que queira receber elogios, ele será punido por Deus. Nós não fomos chamados para isso. A glória do Senhor, gostando ou não, tem que saber disso. Bom mestre, ele chegou também para exibir o seu poderio financeiro, sua capacidade. Que farei? Ora, irmãos, é essa atitude humanista do homem. O que eu posso fazer? Tem alguma coisa a mais? Porque eu já fiz tanto. Eu já trabalhei tanto. Eu já dei dinheiro na sinagoga. Eu sou pertencente à seita dos fariseus, à religião farisaica. Eu conheço todo mundo. Todo mês eu participo com meu dinheiro. Notem, ele chega: que farei? Tem algo que eu possa fazer? Talvez ele até empurrou a mão no bolso. Eu posso tirar a carteira agora. Eu tenho recurso. Ele sabia que aquele mestre caminhava com seus discípulos. Não tinha dinheiro, não tinha um fundo no banco, por assim dizer, né? Viviam daquilo que as mulheres traziam, né? Que os discípulos ajuntavam. Tinha um tesoureiro ali no grupo, mas era para passar. Jesus não tinha lugar onde dormir. A vida dele era assim, não tinha descanso. Então ele entendia que aquele bom mestre era alguém que estava precisando de um dinheirinho, de um tutu. Mas nota, irmãos, ele mostrou pela pergunta, provocando interesse financeiro em Jesus. Alguns fazem isso.
Quando aparece o cifrão na vista de muitos, puxa, não tem algo que mais atrai os homens do que dinheiro. Então pregadores mudam a mensagem. Pregam para que todos na igreja se agradem daquilo. Eles fazem isto. Se não pregar, aquelas pessoas não vão ficar. Puxa, que coisa. É assim. Ele tinha interesse que Jesus olhasse para ele como um homem rico. Outro detalhe, a sua pergunta que ele fez mostrou que a condição dele era tremendamente distante da verdade. E aí que está o problema. Se o homem não conhece a verdade acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca da salvação, acerca do céu, acerca da redenção, ele está perdido e ele tenta enganar os outros. Ele não somente tinha dúvidas, ele também ignorava a realidade da salvação bíblica. Ele ignorava. E acredito, irmãos, posso falar com toda certeza, que tem milhares e milhares de pessoas dentro das igrejas que desconhecem a realidade da salvação bíblica. Desconhecem. No fundo não sabem se vão para o céu. Estão com medo. Não têm certeza. Se tem uma coisa que nós estamos necessitados hoje, dentro das nossas igrejas, é de homens e mulheres com convicção firme, convicção gerado dentro do coração, implantado por obra do Espírito Santo, que faz com que aquela pessoa não se curve diante de nada. Essa convicção firme não é dada pelo pastor, não é dada por fulano de tal, é obra do Espírito de Deus na vida. Eu não posso implantar certeza de salvação na irmã Rosa, na Virgínia, no Gessé, ninguém. É obra de Deus. Porque se eu fizer, mais tarde ele vai entrar, ou ele ou ela, vão entrar numa situação difícil, diante de circunstâncias. Outro detalhe, ele mostrou também que não buscava a verdade. Não, pastor, não. Os irmãos podem perceber que quando a pessoa busca a verdade, a pergunta dele é diferente. Ela é norteada de uma forma impressionantemente contra os padrões do homem normal. Quando alguém está interessado na verdade, ele foca os olhos nas Escrituras. Ele arranja argumentos bíblicos. Eu quero saber. Os irmãos podem perceber que quando Filipe sentou-se com o eunuco, o que aconteceu? Filipe sentou ali, o que ele viu? Um homem com a Bíblia aberta em Isaías, querendo saber quem aquela pessoa citada em Isaías 53. Era Jesus. Filipe só explicou. Disse, eu creio nele. Eu quero ele. É meu Salvador. Ele veio por mim. E naquele lugar houve uma salvação. Ele saiu do carro para batizar. Filipe deixou e ele foi para a Etiópia. Um salvo. Os irmãos percebem que quando a pessoa quer a verdade, ela não vem com uma pergunta que esse moço fez. Ela vem com uma pergunta claramente humilde. Veja bem, ele não tinha fome da verdade. Essa é uma característica clara, evidente, na vida de alguém que não está querendo a salvação. Não tem desejo pela verdade. Qualquer coisa serve. Qualquer argumento serve. Basta falar o nome de Jesus, ele diz amém.
Basta falar do Espírito Santo, ele diz amém. Basta jogar uma aguinha ungida, ele diz amém. Basta jogar um sal ungido, ele diz amém. O homem que não quer a verdade, ele não se interessa pela verdade. Ele está atrás de superstição. Eu quero bênção. Eu quero viver aqui. Ele não está pensando na glória eterna. Ele não está pensando nos fundamentos. Verdade tem fundamento, queridos irmãos. Verdade tem estrutura. Nós buscamos o fundamento da verdade. Queremos andar naquilo. Então, queridos, ele nem sequer tinha interesse pela verdade. Ele chegou como um humanista. E os humanistas amam os homens. Querem os homens. Querem idolatrar homens. Querem elevar pastores. Querem elevar pregadores. Querem elevar missionários. Eles querem isso. Bom mestre. Vamos para o nosso segundo ponto aqui. O desconhecimento da glória de Deus. Agora entra o Senhor Jesus Cristo. E olha, irmãos, num texto desse, vale a pena que nós aprendamos com o Senhor. Ele é mestre em nos ensinar. Nota que Jesus Cristo não foi mal educado. Ele não foi ríspido com o homem. Ele chegou e confrontou com o quê? Com a verdade. É assim que nós combatemos as malícias e as manipulações dos homens, com a verdade. Em primeiro lugar, aquele homem não sabia, ele viu Jesus. Eu tenho falado aqui para os irmãos, a aparência de Jesus não era bela. Ele não tinha beleza, como muitos gostam de olhar para a aparência. Um homem alto, forte, simpático, que atrai pessoas. O mundo religioso ignorante pinta Jesus assim. Mas se os irmãos olharem, ele era desprezado. Em Isaías descreve por antecipação a aparência do Senhor, raiz de uma terra seca. Era um homem assim que olhava para ele e falava, não tem nada que agrada. Por fora ele era assim. Queridos irmãos, era o Senhor da glória. Eu já mostrei várias razões por causa disso. O corpo de Jesus Cristo foi um corpo que recebeu, desde o nascimento dele, todas as formas de iniquidade e de sofrimento decorrente da igreja, do povo dele. Então Jesus era debilitado, por assim dizer. Caminhou com insistência para a cruz. O trajeto dele foi como um boi caminhando para o matadouro. Além disso, irmãos, até o pastor Cleito falou sobre isso. Ele era nazareno. E a sociedade nazarena era de gente assim, constituída de gente pobre. Jesus era assim. Então, quando chamava de nazareno, é porque estava tratando, como tratam os paulistas. Olha o baiano, olha aquele ali, gente da plebe, né? Gente de condição baixa. Mas notem, queridos irmãos, que ele não sabia que aquele era o próprio Deus. Jesus era o grande eu sou. Quem estava perante aquele homem era a mesma pessoa que estava perante Moisés, que Moisés ficou atordoado, que falou para Moisés, eu sou, está te enviando. É esse Senhor da glória, o próprio Deus encarnado, estava ali, revestido desta carne humana, por fora, uma aparência triste, uma aparência de sofrer do meu Senhor, mas por dentro o Senhor da glória. E quando ele abria a boca para ensinar, a sua palavra demonstrava quem ele era, e então todos começavam a sair de perto, com medo. Suas palavras refletiam a glória do Senhor. Olha, irmãos,
Cristo desmancha todo espírito lisonjeiro, toda linguagem humanista. Ele joga fora. O Evangelho faz isso. Jesus fez isso. O que é que ele faz com aquele homem? Ele exalta Deus. Está vendo? Uma coisa que o Senhor não fez aqui, ele não se apresentou como um ser divino. Ele manteve-se como homem. Ele não chegou para o homem e disse: eu sou Deus. Eu sou aquele que falou com Moisés. Falou isso. Sabe o que ele falou? Observe o que o Senhor diz. Por que me chamas bom? Por quê? Olha, irmãos, o que Jesus está falando? Ao me chamar de bom, você está querendo me lisonjear. Você está querendo me ludibriar. Noutras palavras, Jesus está dizendo: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Olha que coisa. Ele está dizendo: há um só que é bom, Deus. Veja o que o Senhor faz. É o que todo pregador deve fazer. Transferir a glória para Deus. Não ficar com nada. Se esconder. Foi assim que João Batista fez. Que eu diminua e que ele cresça. Olha, irmãos, é assim que nós devemos fazer no ministério. A glória do Senhor. Então o homem de Deus não pode aparecer. Jesus fez isso. Sendo ele Deus, ele exaltou a glória de Deus. Por que você está me chamando de bom? Por quê? Por quê? Bom é Deus. E nós sabemos disso. Não há ninguém bom. Não há ninguém que faça o bem. Romanos capítulo 3. Jesus mesmo ensinou isso. Vós que sois maus. Ele nunca disse que o homem é bom. Ele diz: vós que sois maus. E com isso, queridos irmãos, nesta linguagem do Senhor, o que acontece? Desmorona todo o conceito humano de religião. Não tem lugar para nós apoiarmos naquilo que o homem faz. Se você quer ser um batista, sem ser salvo, você irá para o inferno carregando o nome de batista. Se você quer ser presbiteriano, sem ser salvo, irá para o inferno como presbiteriano. Se você quer ser pentecostal sem ser salvo, você irá para o inferno como pentecostal. Não tem lugar para as manipulações humanas na glória de Deus. Joga tudo fora, irmãos. A igreja de Deus, ela é erguida pelo poder da verdade só. E cada crente deve viver da verdade. Notem bem, não estou jogando fora as nossas convicções. Eu sou batista, eu não abro mão mesmo, sou de convicção batista. Mas nada disso pode trocar a glória que pertence ao Senhor. Vamos adiante, irmãos. É outro detalhe, é que esta verdade que o Senhor apresenta, expõe o farrapo humano perante a majestade de Deus. O que é o homem? Nada. Quem é o homem? Um pecador. Quem é o homem? Um corrompido. O que é o homem? Um verme. O que é o homem? Como a Bíblia o apresenta, nada perante Deus. Deus nem precisa dele. Então o Senhor exalta, sim, a majestade celestial perante os olhos daquele homem. Ele precisava saber. Ribeirão Preto precisa saber. O Brasil inteiro precisa saber. Deus não é elogiado, ou não fica lisonjeado, digo, pelos louvores que estão tentando fazer hoje. Ele é glorificado por homens e mulheres que o temem de todo o coração. Em terceiro lugar,
o Senhor derriba ou joga fora completamente toda confiança vã no homem. Queridos irmãos, nós sempre fomos assim. Sempre queremos confiar no homem. É mais fácil confiar num pastor. É mais fácil confiar na oração de um missionário errado. É mais fácil confiar nas promessas do homem do que de Deus. Nós sempre fomos assim. Então, esta linguagem lisonjeira daquele homem é normal. Porque ele quer o homem, quer confiança, homem com homem. É uma disputa aqui. Se você faz isso para mim, é como diz na linguagem política, né? Toma lá, dá cá. Olha, queridos irmãos, quanto isso é perigoso. Os irmãos lembram quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Parecia que aquele povo, diante aqueles tremendos acontecimentos, aquele povo iria obedecer a Deus. Quando viram o Mar Vermelho, olharam para trás, viram o exército de Faraó chegando. Olha, o medo se apoderou. O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer aqui. Cadê a confiança em Deus? É muito mais fácil confiar num pedaço de pau do que confiar em Deus. Nós somos assim, por natureza. Nós não cremos nesse Deus Todo-Poderoso. E Cristo exalta. Então, ele anulou, naquele momento, o Senhor calou aquele homem, tapou a sua boca, deixou-o emudecido. Toda atividade que revelava sua soberba foi cancelada na hora. Vamos para o terceiro argumento. Descobrindo a farsa religiosa. E agora o Senhor Jesus Cristo vai para a parte prática. Presta atenção aqui, querida igreja. Nota o que Jesus disse para ele. Sabes os mandamentos. Jesus não foi como um professor perguntando. Lembra que ele chamou Jesus de mestre? Normalmente o professor faz pergunta. Aqui na escola dominical eu faço pergunta. O que é que vocês aprenderam? Jesus não fez pergunta. Jesus fez uma afirmação. Tu sabes os mandamentos. Por que ele fez a afirmação? Porque ele é Deus. Deus sabe quem é o Hermes, quem é o Rogério, quem é o Jonatas, quem sou eu, quem é a Rosa. Ele sabe de tudo. Irmãos, não tem nada oculto para o Senhor. Os irmãos lembram daquele discípulo dele? Jesus falou, eu te vi quando tu estavas debaixo daquela árvore, daquela figueira lá. Ele ficou espantado. O Senhor sabe de minha vida. Foi naquele momento que ele entendeu que ele estava perante Deus. Jesus conhecia aquele homem perfeitamente. Antes dele nascer. Aliás, quando ele estava sendo formado no útero da mãe dele, quem estava ali formando era o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o oleiro. Né? Ele que pega e forma o homem no útero da mãe. Por 9 meses ele faz isso. Impressionante, irmãos. Ele faz os vasos para a ira e faz os vasos de misericórdia. Estava ali um vaso que ele fez. Tu sabes os mandamentos. Opa, naquele momento, queridos irmãos, sem dúvida alguma despertou aquele homem. Então ele sabe de mim. Mas notem, não abriu o coração dele para ver que estava tratando com a divindade ali. Vamos lá. Cristo, além de fazer a pergunta, Cristo mostra o que ele sabia da lei. Os irmãos sabem que a lei de Moisés, ela é dividida em 2 partes. Aquela parte que trata do homem em relação a Deus e a parte que ela trata do homem em relação ao próximo. Vem primeiro a parte que trata do homem com Deus. Depois a parte que trata do relacionamento do ser humano com o seu próximo. Então a lei é dividida. Ama Deus, ama o seu próximo.
Um depende do outro. Se você ama Deus, você vai amar seu próximo. Mas Jesus não faz, ou não apresenta os mandamentos concernentes a amar a Deus. Ele faz a apresentação daquilo que ele sabia e fazia, daqueles mandamentos que tratam do relacionamento com o próximo. E sabe de uma coisa? Olha a lista. Não adulterarás, 1. Não matarás, 2. Não furtarás, 3. Não dirás falso testemunho, 4. Honra teu pai e tua mãe, 5. Está vendo? Olha, 5 mandamentos ele fazia. Você pergunta, pastor, dá para fazer isso? Dá. No conceito humano, dá. Qualquer um religioso faz isso aqui. Tem pessoas no mundo que nunca adulteraram, nunca. Tem pessoas que nem sequer derramou uma gota de sangue de alguém, nunca matou. Tem pessoas tão íntegras na vida que nunca furtaram de alguém qualquer coisa. Tem pessoas que guardam seus lábios para não dizer falso testemunho. Pessoas que têm cuidado com o que falam. Tem pessoas que levam a sério honrar pai e mãe. Tem milhares que nunca foram crentes, que fazem isso muito bem. Então Jesus apresentou. E agora, se você olhar esse quadro aqui, dá até para pôr na parede. 5 coisas que um homem deve fazer. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Poxa, como cresceria uma religião em torno disto? Vamos então voltar para aquele homem? No primeiro, ele aparentava pureza sexual. Sem dúvida, foi ou era um marido de uma só mulher. Ele com tanto dinheiro assim, talvez ele tivesse várias concubinas, como era costume de judeus, que tinha muito dinheiro. Aparentava ausência de ódio e vingança. Sem dúvida ele tinha um bom relacionamento com todos. Sem dúvida era um bom patrão. Sem dúvida era um bom vizinho. Sem dúvida tinha muitos amigos na religião dele, porque diz não matarás. Aparentava também a ausência de inveja. Não furtarás. Os irmãos sabem que o furto é resultado de alguém que tem desejo de ter o que os outros têm e querem ter sem trabalhar. É inveja. Então vão roubar. Outro detalhe. Aparentava também a ausência de qualquer conflito social. Não dirás falso testemunho. Ele evitava isto. E então, por fim, aparentava dar valor aos padrões familiares, de honrar pai e mãe. Eu, pessoalmente, vim de uma tradição que dava, e ainda dá, muito valor ao respeito ao pai e à mãe. Os padrões nordestinos são assim, pelo menos na Bahia. Tem milhares de pessoas que levam isso a sério. Os irmãos estão vendo? Jesus não está censurando. Você faz isso. Você sabe dessas coisas. Isso aqui dá para salvar? Olha a resposta dele. Tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado. Ele levava isso a sério. Talvez ele tinha até um quadro na parede, colocando esses mandamentos lá. Mas os irmãos perceberam, Jesus não falou que ele sabia acerca de Deus. Não mencionou. Isso aqui, irmãos, pode ser lacrado em qualquer pessoa. Essas pessoas vão fazer. Melhor do que muitos. Eles vão fazer. Mas notem a resposta dele. Na resposta dele, ele mostrou toda aquela arrogância religiosa. Tudo isso eu tenho observado. Isso aqui, o homem que não é salvo,
que está procurando honras humanas, que está procurando comprar o ingresso para o céu. Ele responde assim: meu Deus, que tristeza. Então vamos agora, porque se fosse um sistema religioso, conforme o mundo faz, a conversa pararia aqui. Jesus diria para ele: você tem todo o direito de entrar no céu. Pode. Faltam uns pouquinhas coisas, faltam uns mandamentozinhos ali, mas você vai. Você tem ingresso, você pode entrar. Vai continuando a vida assim, que lá na entrada você vai ficar melhor. Aos poucos você vai se purificando para entrar de uma vez no céu. Notem, queridos, o que aparentemente poderíamos esperar. Com Jesus não. Jesus estava ali lidando com uma alma. Jesus estava lidando com alguém que veio e fez aquela pergunta para ele: que farei para herdar a vida eterna? Jesus queria dar a resposta exata. Jesus queria trazer a verdade para ele. Além disso, o Senhor conhecia aquele homem perfeitamente. Ali estava um filho de Adão, ali estava um filho de homens, e Jesus era homem também. Jesus o confrontou homem com homem. Qual era o problema dele? Nota que Jesus diz: falta-te uma coisa. Ele não se fala, falta-te algumas coisas. Ele diz: falta uma só. Os irmãos vão perceber que essa uma coisa era o principal dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Mas Jesus nem falou disso. Falou o que com ele? Olha o que ele diz: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens. Nosso Senhor, por que ele tocou ali? Porque ele foi no dinheiro dele. Aquele homem era riquíssimo. Por que ele tocou na riqueza? Ele não fez isso com Zaqueu. Os irmãos podem perceber que no capítulo 19, capítulo seguinte, aqui, quando ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu era rico. Zaqueu ganhou muito dinheiro cobrando impostos. Mas Jesus não toca nisso. Por quê? Porque o contato foi totalmente diferente. Jesus entrou na casa de um pecador. Aqui não, Jesus tem um confronto com o religioso, com alguém carregado de justiça própria, alguém querendo ser bondoso na aparência, alguém usando a lei de Deus, na metade dela, só ligada às questões de relacionamentos. Jesus usou aquilo para lidar com aquele homem, com o pecado dele. Qual era o pecado dele? Amor ao dinheiro. Nota, ele não falou que era o dinheiro. Era o amor ao dinheiro. E os irmãos sabem que o Senhor Jesus Cristo chama isso de quê? Mamon, o Deus das riquezas. E esse é o principal, ou a principal divindade que ocupa o coração de um homem desde o seu nascimento. Foi assim com Esaú. Ele tinha essa divindade em seu coração. Quando ele contemplou o mundo, ele diz: eu quero ser grande. Eu quero as bênçãos de meu pai, as bênçãos da primogenitura, porque eu quero conquistar o mundo. E Deus deu sucesso para ele. Ele avançou. Ele conseguiu fazer uma grande nação, os edomitas. Foi assim com Caim. Quando ele desprezou a entrada do paraíso, ele olhou para frente: eu quero um mundo. Eu quero um mundo diferente. Eu quero um mundo que tenha todas as maravilhas de um paraíso aqui. É o mamon, o amor às riquezas, que pode estar no coração de um homem rico, ou pode estar no coração de um homem extremamente pobre. Estava no coração desse homem.
amor ao dinheiro. Olha, tendo alcançado aquilo que era o seu Deus, ele alcançou o quê? Esse Deus podia ter a religião que quisesse. Quando eu tenho amor ao dinheiro, eu escolho a religião que eu quero. Eu quero a religião que me abençoa. Eu quero a religião que eu possa comprar o que eu quiser, até o ingresso para o céu. Ele não estava convencido da sua maldade. Ele não estava convencido e quebrantado no coração, vendo a sua própria miséria. Não, ele estava com a carteira carregada de dinheiro. Ele tinha dinheiro no banco, ele tinha empregados. Então ele estava como que dizendo, o que eu posso fazer? Ele foi se apresentar para Jesus para dizer, olha eu aqui, eu sou um dos grandes aqui. Queridos irmãos, ele podia lisonjear os homens, podia mostrar indiferença para Deus. Ele fazia isso sempre, e tentou fazer com o Senhor da glória. Mas o que Jesus falou? Vai, vende tudo o que tens. Vende tudo o que tens. Por que Jesus falou aquilo? Por que não falou, vem para mim, eu vou te dando ensinos aos poucos, paulatinamente eu vou te ensinando? Não. Vai, vende tudo o que tens. Vai, dá um chute na idolatria. Quebra esse ídolo que está no seu coração. Vai lá. Derruba por terra isto. Você está querendo o céu? É glória eterna, é herança eterna que Deus tem para o povo dele, é a glória de Deus, e você quer ir para lá? Então derruba esse ídolo. Os irmãos podem perceber que Deus sempre lidou com Israel na base da idolatria. Quebra isso, destrói tudo que tem. Se tem idolatria dentro de casa, quebra, mas o fator primordial era a idolatria no coração. Ora, queridos irmãos, o que aconteceu com aquele homem? Ele não queria entrar no céu? Não daria tudo? Ora, quando o homem quer ir para o céu, é um tesouro que ele fará tudo possível para entrar no céu. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar minha mão para nunca roubar? Eu tenho que furar meus olhos para nunca ver imoralidade? Nota o que a Bíblia diz, é que a fé paga o preço. Vinde a mim, quando Jesus diz vinde a mim, ele está chamando pecadores para que eles deem as costas para aquilo que o mundo oferece. Sim, nota o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus saiu dali, quando Jesus estava saindo dali, depois de ter levado Zaqueu à salvação, Zaqueu estava realmente pronto. Senhor, agora estou disposto. Se eu furtei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Nota o que acontece com o ídolo. O ídolo foi jogado fora, foi banido aquilo dali. É assim, queridos irmãos. Os irmãos podem perceber que tudo que Satanás faz neste mundo é para conquistar a atenção do homem para essa divindade. Porque os homens roubam, porque querem dinheiro, porque querem gastar com seus prazeres, querem gastar com seus vícios, querem gastar com suas malandragens, querem gastar com seus confortos, querem fazer isso, não querem o céu, eles querem mais bênçãos, porque eles querem transformar o mundo no céu. Então, qual a reação esperada dele? Olha o que o texto diz. Ficou triste. Oh, queridos, ele não podia acompanhar o Senhor. Ele tinha um peso que ele estava carregando consigo. Aquele peso é o peso do seu pecado. Ele não podia trilhar com o Senhor, andar com os discípulos, sofrer a solidão, sofrer os maus tratos e acompanhar o mestre até a cruz. E depois da cruz ainda andar com os discípulos,
perigo ser assassinado, ser morto. O caminhar para o céu exige isso. Eu quero seguir a Cristo, eu quero andar com Ele. Ele me amou, Ele veio me buscar, Ele me salvou. Foi isso que fez os discípulos todos se entregarem completamente. Foi isso que fez Paulo querer conhecê-lo mais. A glória do Senhor. Oh, meus queridos, andar com Cristo exige humildade. Não venha a Ele com arrogância. Ele despreza na hora. Mas quando pecadores vêm com humildade, querendo conhecer esta tão grande salvação, Jesus está tão perto. Tão perto. Ele não tem nada de prosperidade para oferecer. Ele não veio ao mundo para melhorar as condições de ninguém, não. Ele veio buscar perdidos, para levar para o céu. Aquele homem não queria o reino de Deus, lá não cabia ele, e nem cabe elementos assim. Milhares e milhares têm os seus ídolos ocultos nos corações. Querem proteção religiosa para os seus ídolos. Querem que os pastores abençoem suas vidas, porque eles querem conservar suas idolatrias, sim. Eles querem dinheiro e dão até o dízimo da igreja para Deus abençoar mais eles, para Deus a multiplicar, porque eles querem ter mais sucesso neste mundo. Notem, queridos, Deus não condena o dinheiro, Deus condena a idolatria no coração. Tem amor aos prazeres, às paixões, ao conforto, o amor à fama. Querem bênçãos de Deus para que as suas maldades sejam conservadas de forma oculta. Agora, o que é desejo para ir para o céu? Que farei para dar a vida eterna? Uma pergunta incrível, né? Mas quando o pecador vem a Cristo, ele chega com a pergunta: quem me poderá salvar? Aquela pergunta, que farei, é pergunta de gente que se acha poderosa. Quando alguém chega, quem me poderá salvar? É porque ele se vê perdido. Quando alguém está afogando no mar ou no rio, ele não grita dizendo: que farei? Ele diz: quem poderá me tirar daqui? Eu estou angustiado. Quando pecadores vêm a Cristo, eles querem saber: tem alguém para me salvar? Alguém que morreu em meu lugar? Alguém que pagou o preço dos meus pecados? Alguém que pode me tirar da condenação eterna? Tem alguém? Cristo veio buscar esse tipo de pessoas. E a resposta está onde? Está no Evangelho. Está na obra da cruz. Alguém que veio para resgatar perdidos. Sabe qual a tristeza dos nossos dias? É que não vemos mais perdidos. Passamos de casa em casa e só vemos o quê? Pessoas religiosas, pessoas tentando fazer o bem, pessoas acreditando até que podem orar e que Deus está ouvindo as suas orações, pessoas que acham que a vida está uma maravilha. Não. Se não vier humilde para Cristo, em busca desta tão grande salvação, a herança certa é o inferno. Não tem jeito. O único meio de escapar da condenação eterna é correndo para os braços portentosos do Senhor. Olha aquele feito na cruz. Olha o milagre de Deus. Como o ladrão olhou para Cristo, tirou os olhos daquilo que ele tanto buscou, tirou os olhos do companheiro, mirou o Senhor, disse: eu estou indo para o inferno agora. Alguém tem que me salvar. Deus abriu meus olhos agora. E se eu não escapar agora, eu estou perdido. Chegou a minha vez de morrer. A sentença estava ali. As dores tremendas já ameaçavam jogá-lo no castigo eterno. Foi então que sua boca abriu para fazer o último pedido: lembra-te de mim. Ele foi salvo naquele momento. Não esperou uma horinha depois. Hoje mesmo,
tu estarás comigo no paraíso. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a pregação que temos que pregar. E é isso que estamos orando. Para que os que são salvos vão e falem para os outros. Jesus me salvou. Você foi salvo? Fale para o seu filho. Fale para o seu amigo. Olha, eu quero que você ouça a mensagem. Eu quero que você saiba como você pode escapar. Vamos ficar todos em pé.